Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai acompanhar esse programa pela internet. Estamos aqui dando início ao programa Logos. É um podcast de ideias e debate, apresentado por mim, Wagner Pedro. Mas hoje nós faremos um programa especial. Não estaremos com um convidado aqui, mas iremos falar um pouco sobre educação financeira. E eu queria que você acompanhasse esse programa. Esse programa é muito importante. Eu vou passar aqui noções básicas que pode estar ajudando você. E caso tenha alguém que você perceba que precisa desse conteúdo, eu peço a gentileza, peço a sua licença para que você possa estar encaminhando. Eu vou estar projetando algumas coisas aqui, e a gente vai estar fazendo um bate-papo sobre isso. Bora lá então? Bom, educação financeira é algo que deveria nós termos na escola. Guia de educação financeira, rumo à prosperidade, Wagner Pedro. Esse aqui é um resumão que eu fiz de algumas palestras que eu dou em escola, e eu quero passar para você. Mas a gente pode, inclusive, depois vou deixar meus contatos, a gente pode alinhar um curso para você na sua igreja, na sua escola, qualquer grupo de pessoas aí, acima de 15 pessoas, dá para a gente montar uma turma e estudar esse tema. Qual a importância de um seminário de educação financeira? A educação financeira nada mais é que um processo de adquirir conhecimentos e habilidades necessárias para tomar decisões financeiras inteligentes. Envolve entender conceitos como orçamento, poupança, investimento, planejamento para o futuro financeiro. Essa educação é essencial para alcançar a estabilidade financeira pessoal e contribuir para uma sociedade economicamente saudável. Perceba, no Brasil, a maioria das pessoas estão endividadas. Segundo pesquisas que você pode fazer levantamento no Serasa, no SCPC, cartório de protesto, a maioria das pessoas estão endividadas. Algumas situações é por motivo de força maior, né, perda na família, isso traz uma redução da capacidade financeira da família, mas outras situações, eu diria que a grande maioria, é por uma falta de administração, educação financeira. Aqui nessa apostila eu falo um pouco da história da economia. Eu não vou me aprofundar nisso, mas basicamente a história ela inicia com os coletores. Então a maneira de capitalização de recurso era a coleta de alimentos. Depois ela progride para caçadores e agricultores, que é uma prática, inclusive, até os dias de hoje. Depois tivemos o período da Revolução Industrial e do Comércio. Da mesma forma, a questão do dinheiro. O dinheiro, ele foi mudando com o decorrer. Você vai observar que o dinheiro ele é uma tecnologia criada pela humanidade, pela sociedade, que no início se fazia trocas, né? Então, é, você tinha uma arma de caça e eu tinha um alimento, e, e você queria o que eu tinha e vice-versa, nós fazíamos uma troca. Mas depois isso vai modificando, né? Você vai observar que em dado momento da história, outras coisas tinha a função que hoje o dinheiro tem, como sal, daí advém a palavra salário, por exemplo, é, recursos minerais, né? Ouro, prata, até que se cria-se a moeda, depois cria-se o dinheiro impresso, e hoje a gente está começando a ver aí em se introduzir na sociedade o dinheiro digital. Bom, é, pensamentos errados sobre dinheiro. Isso é muito importante para uma palestra ou uma aula sobre isso, que é a mentalidade. Porque se você tem isso é psicologia do dinheiro, se a sua mentalidade ela é reducionista, você vai criar bloqueios, ainda que inconsciente,
para capitalizar recursos e prosperar na vida. Então eu coloco aqui algumas coisas que as pessoas têm o costume de dizer. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu vou pecar. Você ouve muito isso em ambientes religiosos, né? Principalmente em ambientes em nichos cristãos, né? Mas é um pensamento equivocado. O dinheiro, ele só potencializa quem você já é. Então, se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai te ajudar a você fazer mais bondade. Agora, se você é uma pessoa que comete delitos morais, o dinheiro ele vai potencializar o que você já é. Outra coisa, dinheiro só proporciona algo material e o meu foco é só o espiritual. Isso também não faz sentido, né? O ser humano, num pensamento teológico da tricotomia, ele é corpo, alma e espírito. E para cuidar do corpo, você vai precisar de recursos materiais, né? Para cuidar da sua família, você vai precisar de recursos materiais. Tem pessoas que falam assim, o dinheiro é sujo, né? O dinheiro bem usado é uma bênção, como já mencionado. Sou pobre, mas eu sou honesto. É um outro pensamento equivocado. É achar que todo mundo que é rico, que é próspero, é desonesto. E existem muitas pessoas ricas honestas. Então, esse argumento que eu sou pobre e sou honesto, ele não se sustenta. Você pode ser rico e ser honesto, né? Dinheiro não é importante. É mentira. Alguns falam que dinheiro não traz felicidade. O dinheiro ele não traz felicidade, mas ele compõe a felicidade, certo? O dinheiro ele é útil para manter necessidades básicas e quando você não tem as suas necessidades básicas, isso vai gerar desconforto, desprazer, tristeza, entende? O dinheiro pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Algumas dessas dicas você encontra nesse livro aqui. Deus quer que você seja milionário, seja rico espiritual e financeiramente, Thomas Anderson. Fica a dica desse livro. Bom, o propósito desse vídeo aqui é só uma pincelada, mas como eu disse, né, a gente pode fazer uma apresentação completa aqui desse material. Como que se ganha dinheiro? A gente tem que pensar nisso. O dinheiro ele se ganha de três formas. A primeira forma é vendendo o seu tempo. O que é vender o seu tempo? Se você é um trabalhador CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, você é um horista, você ganha por hora. Ainda que você fale, não, mas o meu salário é mensal, esse salário é calculado pela hora de trabalho. Então, teoricamente, você trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais e 220 horas mensais, fora a hora extra que você também pode também estar vendendo. Então, você está vendendo o seu tempo. Aí, quando você vende seu tempo, para melhorar isso, você tem que qualificar sua mão de obra. Quanto mais caro for o valor do seu tempo, maior será o seu salário no final. Isso é uma questão óbvia. Aí eu coloco aqui uma portal G1, o levantamento da Receita Federal de quem ganha mais no Brasil e declara imposto de renda. Aí você coloca aí praticamente os membros do Poder Judiciário, né? Tribunal de Contas, Ministério Público. E em primeiro lugar, você tem aí titular de cartório, mas para ser um tabelião de cartório é concurso público, né? Com um bacharelado em Direito. Mas coloquei aí por curiosidade, né? Avançando aqui. A segunda forma de se ganhar dinheiro é vendendo serviço, certo? Você presta um serviço, então você tem que ter uma clientela. Aí você consegue potencializar isso de algumas formas interessantes. Uma delas é modelagem. O que é modelagem? Eu sou um marceneiro. Você tem que pegar um marceneiro, que é a referência no mercado de marcenaria, ver o que ele faz e copiar. Isso é modelagem, você está se modelando. Eu tenho um salão de beleza, um salão de estética. Você vai pegar ali a clínica que no caso, ela é referência no mercado, e você vai ver o que ela tem feito, você vai se modelar, você vai copiar, certo? E assim sucessivamente. Outra forma também, a gente fala que é Givers-Gein. Givers-Gein, ele é diferente do network, que Givers-Gein é basicamente, você é autônomo, mas você também conhece autônomos e você indicar clientes para essas pessoas. Então, sei lá, você é um mecânico, mas você conhece um advogado, você conhece um dentista, você conhece, enfim,
um carpinteiro, um pedreiro, um encanador. E aí você indica pessoas para essas pessoas. Isso você cria vínculo com elas, porque a partir do momento que você indica para elas, instintivamente nasce uma reciprocidade e ela vai indicar para você quando for um profissional que seja você que exercer. Aí isso é chamado de Gilles Guy, a lei da reciprocidade colocada em prática. Tem o network, né, que é você ter uma base de contatos, só que o network não é você ir para um aniversário ou para uma festa de casamento e com um monte de cartão de visita ficar sendo uma pessoa inapropriada, inadequada, fora de contexto, fora de momento, e querer ficar divulgando seu trabalho. Isso não é network. Network é você cada vez mais conhecer mais pessoas e você ter o mínimo de contato com essas pessoas. Isso é network. Porque quem não é visto não é lembrado. Mas se a pessoa vê uma certa malícia no seu contato, ela não vai te indicar. Então, aquela pessoa que ela já se aproxima querendo vender o serviço, ela tem um efeito ao contrário, vai criar uma aversão, que a pessoa vai lembrar dela, mas no sentido de não querer indicar. Falar, aquela pessoa é uma oportunista, aquela pessoa se aproximou de mim porque ela me vê como um recurso. Né? Então, network é você ter contatos, mas contatos saudáveis. Carnegie ele fala assim, como fazer amigos e influenciar as pessoas. Então, primeiro você tem que fazer amigos. Isso é o verdadeiro network, né? Ser conhecido, né? Você tem também o branding, que é cuidar da sua imagem, né? Dentro daquilo que você se propõe a fazer, né? Então, se você trabalha num serviço que é mais formal, existe uma regra de etiqueta, né? Uma etiquetagem, existe uma forma de se vestir, existe uma forma de falar, e claro que, guardadas as devidas proporções, isso vai ser de acordo com o profissional que você é, com a área de atuação que você é. Por exemplo, se você for de uma Big Tech, é normal o cara usar uma camiseta preta, uma calça jeans e um chinelo. Mas se você for um cara da área jurídica, o apropriado é você usar terno e gravata. Então é óbvio que isso é de acordo com o profissional, certo? E a terceira forma de ganhar dinheiro é vendendo produtos, certo? Vendendo produtos, aí você tem que estar atento à evolução desse seu produto. Eu coloco como exemplo que em algum dado momento da história se cozinhava com carvão, depois foi substituído pelo fogão a gás, depois pelo fogão elétrico, e hoje nós temos micro-ondas, air fry, etc. Quer dizer, é um, é, o serviço é como trazer uma tecnologia para cozinhar. Mas esse produto ele foi evoluindo. Então você tem que estar atento, senão você fica obsoleto, que aconteceu com a Kodak, né? A Kodak quebrou porque com a introdução dos smartphones ficou um pouco desnecessário você ter uma câmera fotográfica pelo menos para o dia a dia, no sentido doméstico, né? E aí perdeu o mercado, certo? É um exemplo aqui. Outra coisa também é inovação, né? Investir em inovação. Tem aqui uma frase que eu acho interessante, coloquei aqui: em todas as áreas houve inovações, mas sempre com muitos obstáculos. Poderíamos fazer menções históricas aqui acerca de previsões negativas de um processo evolutivo, tais como: o cavalo está aqui para ficar, contudo o automóvel é apenas uma novidade, uma moda passageira. Então foram palavras ditas do presidente Michigan para Henry Ford. E na verdade, é, o que aconteceu, né? A Ford hoje existe até atualmente, até hoje. Então foi uma situação que não se concretizou, né? Estavam indo contra a inovação. E também os infoprodutos, né? Hoje, informação digital ela vende, pessoas têm enriquecidos com a tecnologia e a gente também tem que aprender. Existem cursos, plataformas de venda como Hotmart, e existem cursos como Dropship, e está sempre surgindo novas coisas no mercado digital.
E o mercado digital também é um nicho. Inclusive, mesmo se o seu produto não é digital, você deve fazer cursos para como impulsionar o seu produto no meio digital. Não temos mais como fugir disso. Bom, é, tem uma regra que é o seguinte: nós temos que ganhar, poupar e investir. Até então eu falei do primeiro tripé aí, ganhar, formas de ganhar. A segunda é poupar. Se você ganha, mas não poupa, você fica sem. Então, ganhar, poupar, investir. Então, você ganha, mas você também tem que criar ferramentas para poupar, né? Para isso, temos que partir do princípio básico, que já o básico muitas pessoas não fazem. É uma planilha de gastos. É evidente que você não pode gastar mais do que você ganha, mas tem pessoas que elas não têm noção nem de quanto ganha, nem de quanto gasta, principalmente quando ela é um trabalhador autônomo. E isso precisa ser corrigido. A pessoa tem que ter uma planilha, ela tem que saber quanto ela ganha, e ela também tem que ter uma planilha, ela tem que saber quanto ela gasta. Contas a pagar, contas a receber. Se não partir desse princípio, a coisa vai degringolar e vai dar ruim. É, essa planilha, você também pode dividir, pensando numa planilha não no sentido profissional, mas no sentido doméstico, você pode dividir da seguinte forma: gastos com a casa, gastos com você, gastos pessoais, certo? Gastos gerais, que aí você pode introduzir outras situações, é, poupança emergencial para quando acontecer alguma situação e poupança para realizar sonhos. O que seria realizar sonho? É trocar de carro, poder fazer uma viagem, de repente uma viagem internacional, esse tipo de situação aí. Coisas importantes para sempre fazer. Você ganha também quando compra. Como que você ganha quando compra? Quando você negocia o preço do seu pagamento. E uma forma de você conseguir bons preços é se você conseguir ter a possibilidade de pagar à vista. Porque quando você sempre é refém do crédito ou do parcelamento, você perde o poder de compra e de negociação. Então você está sempre pagando mais do que você poderia pagar. Quando você consegue juntar o dinheiro e poder pagar à vista, você sempre vai conseguir preços melhores e você está ganhando enquanto você compra. É interessante, você ganha enquanto você gasta, né? É, então eu coloquei aqui também a situação, como evitar dívidas, né? É possível? Algumas dívidas são possíveis de ser evitadas. Aqui um dado precisa ser revisto, atualizado, mas quando esse material foi feito em março de 2025, estavam aí 60 milhões de brasileiros endividados. É uma grande parcela da população. Como evitar dívidas? Evitar comprar por impulso, né? Primeiro ponto. De novo, a mentalidade, a psicologia do dinheiro. Tem pessoas que gastam o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar quem não gosta. Se você fizer isso, você está sempre endividado. Você não pode comprar e gastar para querer provar nada para ninguém. Então, esse é um ponto. Evite comprar por impulso. Né? Deixe de ser emocional para ser racional. Né? Evite gastar mais do que ganha. Eu coloquei faça como o judeu, porque o judeu ele tem a fama, né? Pelo menos é um ditado popular, né? Que ele junta dinheiro e compra sempre à vista. Né? Seria bom, cartão de crédito é bom ter para você aumentar o seu score. Né? Porém, evite ter muitos cartões. Basta ter um ou dois no máximo. Tem pessoas que têm muitos cartões e aí ela vai usando todos esses cartões e quando ela vai ver, ela está pagando muitos juros, né? Porque ela não consegue pagar o valor total da fatura, fica pagando o mínimo e aí vai incidir um juro sobre o saldo devedor. Então tem que ficar atento a isso. A facilidade do cartão de crédito tem um preço que são altos juros, né? Quando comprar qualquer produto, pense sempre na economia e na durabilidade. Então, o produto não é sempre comprar o mais barato, não necessariamente, mas às vezes também pensar na durabilidade. Né? Às vezes você pode pagar mais caro, mas se ele dura mais, aí é bom negócio. Saiba que imprevistos acontecem, né?
O carro pode ter batida, pode ter roubo, pode ter enchente, a casa pode ficar mofada, pode ter vazamento no teto, encanamento pode estourar, né? Então, quando acontecer esse tipo de situação, você tem que, no caso, estar com dinheiro reserva. Bom, avançando aqui, tem uma planilha aqui do casal, mas a gente vai passar essa parte, que é o seguinte: o casal, você tem o perfil do casal, né? O perfil do casal, você tem pessoas que é o poupador, pessoa que é o descontrolado, o desencanado e o financista. Depois a gente pode fazer um programa específico sobre isso. Mas o poupador, às vezes, ele é exagerado, ele pode se tornar um mão de vaca, né? O descontrolado é o esbanjador, que vai gastando dinheiro de forma desenfreada. É. O desencanado é aquele que não tá nem aí, tanto faz como tanto fez. Se vai gastar, se vai poupar. E você tem o financista, que é aquele que ele tem um mínimo de educação financeira. Então são os perfis de pessoas. Só que quando você está em uma vida conjugal, o marido pode ter um perfil e a esposa pode ter outro perfil, e isso pode dar conflito no casal. Então tem que ter ajustes e reajustes aí. Mas prosseguindo, recapitulando, então você tem que ganhar, poupar e finalmente investir. Para investir, você vai ter que ter conhecimento básico, aí você vai ter que se aprimorar, fazer curso, procurar entender o que que é a área de investimento. Você tem formas de investir no LinkedIn, você tem formas de investir através da Fundação Bradesco, banco digital como o Nubank tem formas de investir simples, FGV, né? E por aí vai. Uma forma também que eu acho importante, eu como cristão, eu coloquei investimento no reino. É sempre importante. Eu gosto de um conceito judaico que chama Tzedakah. Tzedakah significa justiça e misericórdia. E como é que o judeu faz esse investimento? Ele pega uma instituição filantrópica, uma fundação, e ele vai lá e verifica qual é o apoio social que essa instituição faz, e ele vai lá e investe nessa instituição de caridade. Ou ele vê alguém que está passando por uma necessidade, ele vai lá e investe, né? A gente tem que investir em vidas, não investir em construções, investir em coisas materiais, investir em vidas. De repente você pode ajudar uma pessoa a pagar uma faculdade, isso não tem preço, né? A pessoa não tem condição, você fala, não, eu vou pagar metade da sua mensalidade, né? E quando essa pessoa for formada, qual o nível de gratidão que ela vai ter por você? Isso é investir no reino. Quando você investe, para resumir, quando você investe em pessoas, você investe no reino. É basicamente isso. O segredo do sucesso dos judeus, né, uma coisa que é muito discutida na internet, que é bem interessante. Ao longo da história, os judeus têm se destacado em diversas áreas, desde a ciência, a arte até os negócios e entretenimento. É notável o fato de que, apesar de representarem apenas 0,2% da população mundial, os judeus têm uma impressionante média de 22% dos vencedores do Prêmio Nobel. Por que isso? Alguns vão atribuir a herança espiritual e genética, que são descendentes de Abraão, né? Eu coloquei aqui, embora eu acho que isso é muito controvertido, mas eu gostaria de destacar outros pontos que eu acho que é mais factível, mais real, que seria, eles têm uma cultura de educação muito forte, né? Você vai aqui na região do Bom Retiro, região central aqui de São Paulo, e você conversa com uma família judaica, aí você vai ver jovens com 18 anos que já é bilíngue, enfim. Eu sei que alguém vai falar assim, mas é porque eles têm a oportunidade material de poder investir nos filhos, etc, etc. Sim, concordo, mas isso não surgiu do nada. Alguém começou isso lá atrás, né? E também
a gente não pode desmerecer esse esforço, porque eu conheço muitas famílias de pessoas que não são judias, que têm condições financeiras, mas os filhos eles não optam pelo caminho da educação e do conhecimento, ele opta por usar narguile, bebedeira, etc. Então, e aí cada um faz o que quiser. O ponto não é esse. O ponto é que eu estou dizendo que os judeus eles têm uma cultura de educação desde cedo. É, questão da determinação e esforço. Se você pega a história dos judeus, eles tiveram muitas diáspora, né? Muitas vezes eles não tiveram a sua própria terra natal, sua pátria, né? Vivendo em terra estrangeira. Então, tiveram que ter muita determinação e esforço e tiveram que trabalhar com o comércio, porque muitas vezes os judeus eram perseguidos e não poderiam concorrer a um cargo público ou até um cargo é, normal dentro daquela sociedade que eles estavam inseridos, o que o empurrou para o comércio. E aí aprenderam a lidar com o comércio. Ousadia, né? Ousadia. E é isso. Tem uma coisa que eu queria destacar do judeu, que é um conceito chamado avodá. Descreve o trabalho como uma forma de serviço religioso e adoração a Deus. Então, o judeu ele vê o trabalho também como uma adoração a Deus. Então, tem gratidão para fazer as coisas, né? É, Aí aqui eu falo um pouco sobre corretora de investimentos, que pode te facilitar o acesso ao mercado, né? Pode te dar orientação, te dar suporte, né? São opções aí que a gente tem. É importante diversificar investimentos, né? Você não pode investir só em uma demanda, porque se passar por uma crise e quebrar, você quebra junto. Então você tem que ter investimentos diversificados. É, Aí existem ferramentas de análise de pesquisa, enfim, existem corretoras que dão atendimento personalizado e personalíssimo dentro daquilo que você está propondo investir. é. Agora, vamos pensar como uma pessoa de uma classe média pode investir. Você tem várias ferramentas aí. Você tem o Tesouro Direto, você tem o CDB, né, Certificado de Depósito Bancário, e eu até citei aqui, Caixinha Nubank. Então você tem algumas formas, tem que procurar se informar. Agora, para a gente finalizar aqui, caminhar para finalizar, o importante é você ter uma educação financeira. Investir em educação financeira também é crucial para os indivíduos de classe média. Aprender sobre orçamento, controle de gastos, planejamento financeiro e gestão de investimento pode ajudar a maximizar os recursos disponíveis e tomar decisões mais conscientes e informadas. Essas são apenas algumas das opções de investimentos disponíveis para pessoas de classe média. É importante avaliar cuidadosamente o perfil de risco, objetivos financeiros e prazos de investimento antes de decidir onde aplicar o dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque assim, um cara que tem dinheiro, investir R$ 1.000 não é nada. Agora, o cara que já não tem dinheiro, investir R$ 1.000 e perder esses R$ 1.000 já é um prejuízo grande. Então, você tem que medir com cuidado aonde você vai investir e como você vai investir. Porque o prejuízo para você é diferente do prejuízo de alguém que está numa condição social melhor do que a sua. Então, para concluir aqui, é só noções gerais, básicas aqui, para criar um insight em você e te dar o start. Conclusão. Em suma, esse material oferece uma jornada abrangente, né, e resumida pelo mundo das finanças pessoais e investimentos, guiando os participantes desde os fundamentos históricos de ganhar dinheiro até estratégias avançadas de investimento. Ao longo desses dias, exploramos não apenas os aspectos práticos, como ganhar, poupar e investir, mas também aspectos psicológicos, éticos, tecnológicos relacionados ao dinheiro e aos mercados financeiros. Aí, o último parágrafo aqui, que esse material eu criei para uma palestra, né? Em uma última análise, esse material visa capacitar os participantes a tomar controle de sua finança, construir riqueza de forma sustentável e a realizar seus objetivos financeiros de longo prazo, promovendo uma maior segurança e bem-estar financeiro em suas vidas. Então, é muito importante buscar conhecimento. Num país que nós vivemos com tanta desigualdade social, buscar educação e conhecimento é a forma de protesto contra o sistema. Bom, eu sou formado em múltiplas áreas, né? Eu tenho formação em Direito, em História, Teologia
e agora fazendo mestrado em religião, mas também sou pesquisador de educação financeira, finanças, economia, e espero que esse material tenha feito sentido para você. Os meus contatos, segue lá no TikTok e no Instagram, @Wagner Pedro Lima. Lá no Instagram, na bio, tem um link que te direciona para o canal do YouTube, onde é possível ver essa gravação, que é no Wagner Pedro Explicando. E vamos ficando por aqui. Meu forte abraço, tamo junto.